e disse e teve estas declarações relativamente a esse tema. E se o senhor mandasse no Benfica, as pessoas que estão envolvidas em todas estas histórias que envolvem o Benfica, estavam dentro do Benfica neste momento? Se o senhor mandasse, por hipótese. Se o senhor mandasse e verificasse que houve infrações, era no segundo imediato. Não tinha hipótese nenhuma de respirar dentro do Benfica. Nenhuma hipótese. Isso era mais que certo. Se algum funcionário do Benfica ou algum dirigente do Benfica for surpreendido num ato de corrupção, de coação, de tráfico de influência, tem que ser banido. Francisco, opinião sobre estas declarações? Isto é uma corrente que começa a ganhar importância dentro do universo benfiquista. O João Correia acha que o Paulo Gonçalves e o Pedro Guerra começam a ter uma posição insustentável no Benfica. Isso tem-se repercutido. Começou pelo António Simões, um dos jogadores míticos do Benfica e bicampeão europeu nos idos dos anos 60 do século passado, que há muito tempo que defende que essas pessoas devem ser afastadas do Benfica. A semana passada, no jornal A Bola, o André Pipa, o jornalista André Pipa, que não é propriamente um jornalista que possa ser conotado com o Futebol Clube do Porto, antes pelo contrário, e escreveu uma coisa muito curta que eu vou ler. O Benfica dá a ideia de estar refém de Paulo Gonçalves e Pedro Guerra, que surgem, ora um, ora outro, em todos os e-mails comprometedores que têm vindo a ser divulgados. Alguns destes últimos, a serem verdadeiros, parecem saídos de um filme de gangsters, pornografia pura. Há muitos silêncios estranhos neste caso, a começar pelo obstinado mutismo da direção do Benfica. Depois continua e termina. O que impede Vieira de proceder à higiênica vassourada que muitos benfiquistas, fartos desta vergonha, começam a reclamar. Este texto expressa bem o sentimento de uma falange cada vez maior no universo benfiquista, que é as pessoas acharem que terem vergonha destas práticas muito protagonizadas pelo Pedro Guerra e pelo Paulo Gonçalves e estarem a pedir o afastamento delas. De qualquer maneira, a mim parece-me claríssimo também que nada do que tenha acontecido nestes últimos anos, o denominador comum tenha começado em 2008, como eu há pouco disse, e eu só disse isso porque são os mails que há de 2008, há mails de 2008, há mails de 2009, há a promessa que vai haver mais coisas, há depois todos os mails que nós próprios tínhamos em nossa posse e que fomos divulgando. Se é antes do tempo do apito dourado, se é quando o Luís Filipe Vieira disse o que disse sobre as contratações, não sei. Sei que o denominador comum de tudo isso é só um. E chama-se Luís Filipe Vieira. Nós não podemos nunca dissociar a figura do Presidente do Benfica de todas estas trapalhadas, até porque, como nós sabemos, ele está envolvido em várias trocas de mails que são públicas. Há a promessa de que na próxima semana haverá divulgações de mails do próprio Luís Filipe Vieira. Não sei se vai ser cumprido, se não temos nada a ver com isso, como é evidente e como é público. Mas parece-me que surgem agora pessoas a pedir o afastamento do Paulo Gonçalves e do Pedro Guerra. O comprometimento do Paulo Gonçalves e do Pedro Guerra é, até à ponta dos cabelos, claríssimo. Mas o comprometimento do Luís Filipe Vieira também é muito relevante e não pode ser esquecido. Para nós percebermos o que é o Benfica atual, eu até gostava que me dessem a oportunidade de ler aqui um bocadinho do texto do Miguel Sousa Tavares na Bola. O Miguel Sousa Tavares, toda a gente sabe, é portista, portanto faz a defesa do Futebol Clube do Porto à sua maneira, mas faz a defesa do Futebol Clube do Porto. Não é uma opinião isenta, nem tem que o ser, porque ele assume-se como portista. Mas de qualquer maneira, este retrato eu acho que representa muito bem o que é o Benfica da atualidade. O glorioso Benfica, aquele clube do Diabo Vermelho de Gaia, que entrou em campo para agredir um juiz de linha ou do adepto do Very Light, que disparou e matou um adepto contrário em plena final da taça no Jamor, o da claque supostamente não existente que se organizou para emboscar um grupo de adeptos adversários, acabando por atropelar e matar voluntariamente um deles, o clube cujos adeptos causam arruaça onde quer que vão, o clube que ainda nesse Porto Benfica tinha um comando de ultras preparado para causar o caos no estádio, não fosse a PSP tê-los detectado e anulado a tempo, o clube que
que faz tudo isso e muito mais sem jamais ser devidamente punido, queria então que o Futebol Clube do Porto fosse condenado à interdição do Dragão durante alguns jogos porque um seu adepto saltou para dentro do recinto. Isto expressa bem o que é o Benfica, que é ao Benfica tudo é permitido. E tudo tem que ser permitido. Tem que ser permitido, inclusivamente, matar adeptos adversários e nada acontece. Mas aos outros clubes tem que haver uma justiça muito severa que não permita absolutamente nada e que os castigue com uma desproporcionalidade qualquer que ela seja. Isto é o Benfica da atualidade. É o Benfica do Luís Filipe Vieira, do Pedro Guerra, do Paulo Gonçalves. É este Benfica. E depois todos aqueles personagens menores, mas que não são tão menores assim, como os Franco Vargas, os Adão Mendes, o Nuno Cabral, etc, etc. E o que mais a gente não conhece. É porque eu estou mais do que convencido que nós só conhecemos a ponta do iceberg. Mas, a seu tempo, certamente, que as coisas vão acabar por se conhecer todas na sua verdadeira extensão.